E aí, acadêmicos e acadêmicas da mente, vamos lá começar a nossa correção dessa semana. A apostila foi de raciocínio. Fizemos aí o vídeo, conversamos um pouco sobre esse texto, sobre como essa atividade ela é imparável, né? A gente está o tempo inteiro pensando. Vamos conversar sobre lógica, continuando esse mês aí. Mas para agora é a correção. O primeiro exercício está aqui embaixo, chama-se 2 pesos e 2 medidas. De quantas bolas laranja precisamos para equilibrar a balança central? A gente tinha uma balança aqui no meio e a gente até podia fazer de uma maneira algébrica ali, olhar e falar: 1A é igual a 3V. Então aqui, 2A é igual a 6V. E aí ia resolvendo, fazendo essa álgebra aí, colocando A para um lado, V para o outro, laranja para um lado, e aí podia botar em sigla. Mas a maneira que eu gosto mais de fazer é atribuindo um valor. E aí não quer dizer que esse valor vai ser o peso da bola, porque ele não está perguntando aqui qual é o peso das bolas, está perguntando quantas laranjas eu tenho que colocar aqui para poder equilibrar. Então reparem bem, que se eu começar aqui por esse lado direito, que diz que 1 azul é igual a 3 verdes, eu decidi atribuir aqui para cada um desses verdes 10. Então 10 para um, 10 para o outro e 10 para o outro. Isso quer dizer que esse lado da balança aqui tinha 30, certo? São sempre números hipotéticos, não quer dizer que vai ser assim. Continuando, se esse lado aqui tem 30, para estar em equilíbrio, esse lado aqui também teria que ter os mesmos 30. Então, se tem 30 aqui, só que aqui está em 10, 10, 10, esse aqui sozinho vai pesar 30. E aos poucos a gente vai descobrindo ali quem pesa mais que quem, né? Já sei que isso aqui pesa 3 vezes mais do que uma bolinha dessa. Lá do outro lado, no lado esquerdo, eu tenho 2 bolinhas azuis que eu tinha atribuído a ela quanto? 30, né? Então 30 para uma, 30 para outra. E essa minha balança aqui, se tem 2 bolinhas azuis de 30, ela pesa então 60. 60 de um lado, para ficar em equilíbrio, precisa ter 60 do outro lado, né? E aí, se eu tenho aqui 10 bolinhas laranjas que precisam somar 60, 60 divididos para 10 dá quanto? Cada bolinha tem que valer 6, não é isso? E é assim que a gente vai descobrir lá na balança do meio quantas laranjas vão equilibrar essa balança aqui. Porque se eu atribuir 10 para cada uma dessas verdes, já posso colocar lá 10 para todas elas. E aí, se eu tenho 6 vezes 10, eu tenho desse lado aqui 60. O outro lado, para ficar em equilíbrio, também tem que ter 60. Quantas bolas laranjas aqui vão equilibrar 60? Se cada bola vale 6, já sei que eu tenho que ter 10 bolas laranjas, certo? Então, quem respondeu 10 aí acertou. Vale lembrar que a pergunta não é o peso da bola. Se eu quisesse atribuir aqui 100 para cada bolinha verde, aí eu descobriria que esse lado aqui tinha 300, esse lado ia ter que ficar em equilíbrio, pesando 300 também, a bolinha azul ia ter que valer 300, aqui desse lado 600. Dava para atribuir outros valores. Então, o valor aqui é só uma referência. O que a gente queria descobrir é quantas bolinhas laranjas, e são 10 bolinhas laranjas, pessoal. Se tiverem dúvida, a gente faz uma ligação aí de vídeo. Esse era para ser mais dificinho. Vamos adiante. Aqui na página número 2, no topo a gente tem os sinônimos, antônimos e matemáticos. A ideia desse era fazer separadamente, pessoal. Então, por exemplo, aqui tem competente. Primeiro eu começava com sinônimo, né? Então o sinônimo de competente pode ser o quê? Capaz, certo? Não é o único sinônimo. Pode ser apto, outras coisas. Vocês colocaram o que aí? Compartilhem com a gente. Como nessa semana, pela primeira vez, a gente está gravando a correção na sexta, a gente acabou não tendo muito tempo de colocar aqui as imagens. Mas digam aí o que vocês responderam. A gente ama ter as respostas de vocês. Então compartilhem a opinião de vocês, porque a gente ama saber e é bom para a gente também para desenvolver o melhor material que a gente pode para vocês. Embaixo
do capaz, a gente já mudava aqui a chave e ia para a chave matemática, né? Quanto mais 3 vai dar 10, botava lá os 7. Quanto mais 9 vai dar 10, botava lá 1 mais 9 vai dar 10. E aí depois eu voltava aqui para os sinônimos de objetivo. Meta, né? Objetivo, meta. Mas aí se você está falando de comunicação, objetivo pode ser uma pessoa direta na comunicação. Então tem interpretações diferentes aí para os sinônimos. O importante é pensar possibilidades. Se tiver na dúvida se serve ou não serve, aí compartilha. Em breve a gente vai voltar e aí na sala a gente faz muito isso, né? A gente compara as respostas, vê o que vocês acham. Sabe, essa pode ser, essa não pode ser, essa resposta foi boa. Mas voltando aqui para a nossa sala online, eu vou passar, pessoal, primeiro todos os sinônimos e depois todos os antônimos. E aí depois a gente passa só os números, mas vale lembrar que em casa, durante a resolução do problema, a ideia era variar mesmo o pensamento para a gente poder alterar essa chave. A gente precisa muito disso no dia a dia, né? Às vezes está fazendo ali uma coisa de cozinha, picando um alho fininho, sabe? Está fazendo uma tarefa ali de precisão, sabe? E aí daqui a pouco precisa mudar para outra coisa que precisa ser uma atividade criativa, resolver um problema porque, sei lá, o gato subiu na árvore, como é que vai tirar o gato da árvore? No dia a dia a gente tem mudanças de questões. No dia a dia a gente tem alterações assim nos problemas que a gente precisa usar capacidades diferentes. A proposta era essa aqui, variar entre duas habilidades. A capacidade de mentalizar palavras relacionadas ao que era pedido, com os sinônimos e com os antônimos, e depois a capacidade matemática simples ali, né, de quanto falta para 10, quanto falta para 15. Mas o que a gente combinou, vamos passar primeiro só os sinônimos e antônimos. Começando por objetivo, que a gente optou por colocar meta como sinônimo, mas a gente viu que no caso de comunicação, né, uma pessoa objetiva ela é direta, então poderia ser direto, poderia ser alvo, né, e alvo serviria como um sinônimo de branco. Então na língua portuguesa a gente tem saídas, variações aí que a gente queria que vocês mentalizassem. Embaixo, impressionante, a gente optou por esplêndida. Despejado, aí a gente pensou em coisas diferentes também, né? Poderia ser diferente no sentido de mudança, né? Ele foi despejado, ele foi realocado, ele foi dispensado. Mas aí eu coloquei jogado, pensei, o lixo foi despejado no rio, o lixo foi jogado no rio, né? Opções, compartilhem conosco, a gente quer saber de vocês. Tem gente fazendo isso muito bem, toda semana manda lá as respostas. Saudade, pessoal. Embaixo, íntimo, botei como intrínseco, porque eu gosto dessa palavra, tem muitas coisas intrínsecas a muitas coisas. Quanto mais você conhece, mais você sabe que cada coisa tem a sua inteligência intrínseca, então eu adoro essa palavra. E aí, embaixo, terminar pode ser acabar, como sinônimo, sempre as mesmas coisas. O que mudava do lado, né? Do lado, a gente já tinha antônimos. Então, se eu tenho feliz, o antônimo de feliz seria triste. O antônimo de amigável, eu optei por antipático. E aí vocês tinham que estar atentas aí. Além de mudar a chave aí na matemática e na verbalização, também tinha essa chave aí entre antônimo e sinônimo. Então, continuando, extenso, o antônimo reduzido. Acordado, o antônimo dormindo. Rijo, rijo é duro, então o antônimo mole. Banal, banal é algo frívolo, algo bobo, o contrário de algo raro. Colocamos aí primeiro os sinônimos, depois os antônimos. Lembrando que o exercício era para ser feito variando, a gente só está colocando aqui para facilitar a mesma correção. Sinônimos à direita, a gente tem a mesma coisa que procrastinar, pode ser protelar, certo? Depois, engordar pode ser nutrir, suspender pode ser adiar, mas se você estiver falando de suspender um veículo, você pode usar o levantar como sinônimo. Então, é isso que a gente está falando sobre possibilidades diferentes, mas variando as habilidades. Então, se a gente não botou aí um antônimo, por exemplo, a gente já virou a chave certa, né? Se a gente acertou todas as continhas matemáticas, a gente virou a chave certa. Continuando, defeito. Mesma coisa que um defeito pode ser falha. Mesma coisa que anular pode ser cancelar.
E a mesma coisa que cobrir pode ser tampar. Então estão aí os sinônimos e antônimos. Visto isso, vamos agora para os números, né? E aí eu vou só repassar aqui. Quanto mais 5 chega em 10, quanto mais 6 chega em 10. Acredito fielmente que vocês tenham acertado esse exercício aí sem muitas dificuldades, mas vamos aí corrigir só para deixar isso em pratos limpos. 5 com mais 5 é o 10, e aqui tem que ser 4 com mais 6 para chegar em 10. Aqui era quanto mais 8 chegava em 10? 2, e aqui 8 mais 2 vai chegar em 10. 10 mais 0 chega em 10, 9 mais 1, 6 com 4, 3 com 7. No próximo eu já vou repassar assim, ó, coluna e coluna. E aí vocês vão conferir o de vocês aí, coluna e coluna, certo? Coloquei aqui, minha primeira coluna fica 13 mais 2, 15, 7 mais 8, 15, 14 mais 1, 15, 8 mais 7, 15, 1 mais 14, 15. Tá igual de vocês? Se tiver igual, deixa o like aí, porque vocês acertaram a mãozinha ali embaixo. Na coluna do lado eu tenho aqui, ó, 11 com 4, 15, 6 com 9, 15, 9 com 6, 15, 3 com 12, 15, 12 com 3, 15. Um molinho para quem é acadêmico da mente, né? Sem nenhuma dúvida. Vou só repassar a última coluna para a gente seguir adiante. A última ali tinha que chegar em 20 e botar os sinônimos. Então 8 com 12, 20. 13 com 7, 20, 14 com 6, 20, 9 com 11, 20 e 16 com 4, 20. Em cima, 18 com 2 vira 20, 12 com 8 vira 20, 9 com 11 vira 20, 15 com 5 vira 20 e 1 com 19 vira 20. Eu acho que nenhum erro escapou-me aqui e nem aí com vocês também. Vamos embaixo para o Pensando no Tempo. E aí aqui no tempo a gente tinha uma data com um ano lá colocado bonitinho, e o que a gente precisava fazer era dizer quantos anos se passaram até agora, ou seja, uma pessoa que nasceu nessa data teria quantos anos hoje, e depois colocar em ordem crescente ali alfabética, né? Então o mais antigo seria a letra A e o mais recente seria a última letra, que se eu não me engano é H. E aí vamos ver aqui as idades de cada um. Quem nasceu em 12 de julho de 98 tem hoje 21 anos. Como é que vocês fizeram essa conta? Tem gente que já joga direto. 98 para 2000 passaram 2. De 2000 para 2020 mais 20. Então eu fico com 22. Como a gente não chegou em 12 de julho ainda, 21 somente, não fez aniversário ainda. Então a gente ia colocando esse detalhe aí. Se não chegou ainda essa data, é porque não fez ainda esse um ano. A mesma coisa vai acontecer ali em junho. Abril, por exemplo, já passou, então esse ano já conta, 2020 já conta. Vamos lá, quem nasceu em 30 de abril de 1964 tem hoje 56 anos, certo? E quem nasceu em 11 de junho de 1913 hoje teria 106 anos. Beijo para todo mundo de 106 anos aí que está assistindo o nosso vídeo. 2 de maio de 1952. Quantos anos tem? Quantos vocês botaram aí? 68 anos, pessoal. 14 de agosto de 2001. Aí é novinho, né? 18 aninhos. É um contraponto ali ao outro que é o mais velho aí da brincadeira. 20 de fevereiro de 1846, acho que todo mundo observou, né? Quem botou 1946 errou, mas é 1846, então essa pessoa aí tem 174 anos, exatamente o tempo que a gente está de quarentena aí em casa, né? Desde 1846 que a gente já não sai para bater uma perna, para almoçar fora. Ai, que saudade. Seguindo aí, 16 de março de 1989, quem nasceu nesse dia tem 31 anos. Quem nasceu nesse dia é uma pessoa geralmente muito especial. As pessoas nascidas em 16 de março de 1989, curiosamente, é o dia do meu aniversário, então coincide aí. Seguindo aí, 3 de setembro de 1970, quem nasceu nesse dia tem aí 49 anos, certo? Então vejam aí como é que estão as idades, comparem com o de vocês. Todo mundo acertou, eu acho que acadêmico da mente nunca erra, eu sempre tenho essa sensação.
Seguindo adiante, quem receberia aí a letra A? Teria que ser o mais antigo, né? Tá dizendo aqui, ó, organize alfabeticamente em ordem cronológica. Então, o mais antigo recebe A, o mais novo recebe H. Tá aqui o 18, ó, vai ser o mais novo, e o mais antigo, 174. Então, já boto para ele letra A. Seguindo adiante, a gente tem aquele lá de 106 anos, então letra B para ele. Depois, olhando para todo mundo, tem aqui, ó, 68 anos é o mais velho, letra C. Depois 56, letra D. Depois 49, letra E. Letra F vai ali para quem tem 31 anos. Letra G vai para quem tem 21. O mais novinho, 18 aninhos aí, 14 de agosto de 2001, 18 anos, letra H. Seguimos adiante, pessoal. Espero que estejam acertando 100% da apostila. O mais difícil até agora, eu acho que foi o primeiro, mas esse daqui de cima, do sinônimos, antônimos e matemáticos, talvez fosse o mais trabalhoso. Não o mais difícil. Mas seguindo adiante, lá no rodapé, cores na ponta da língua, trabalhar bastante a linguagem também, porque a gente tinha aqui que explicar em poucas palavras o que significava cada uma daquelas expressões ali que continham cores inseridas, né? Então, sorriso amarelo significava o quê? Sorriso forçado. Algumas não tem muito o que debater. Eu acho que um sorriso, deu um sorriso amarelo porque deu aquele sorriso sem graça, aquele sorriso meio forçado, não estava afim. Do lado, páginas amarelas, eu achei interessante, porque na correção da Vanessa, páginas amarelas ela usou como categorias. Então ela pensou naquelas páginas amarelas tradicionais, né, da gente encontrar lá o encanador, a gente pegava lá o blocão e buscava lá. Eu adorava brincar naquelas folhas, como é que uma criança brincava nos anos 90 e feliz passando páginas amarelas. Mas também páginas amarelas pode ser páginas envelhecidas, né? Páginas amareladas e tal. Mas como tá amarelas, eu deixei o categorias porque eu entendi que a Van estava dizendo ali sobre a tradicional páginas amarelas. Busca nas páginas amarelas. Branco de medo, ficou assustado, ficou aterrorizado. Bandeira branca está pedindo paz. Bandeira branca eu botei trégua. O que vocês botaram? Compartilhem com a gente. Se tiverem com dúvida, sangue azul, por exemplo. Todo mundo já tinha ouvido sangue azul? Acho que sim, né? Nobre. Esse cara aí é de sangue azul, porque ele nasceu em família, né, e tal. Todo mundo nasceu em família, mas nasceu numa família com dinheiro e tal, já veio de berço. É o tal sangue azul. Elefante branco, escolhi como um edifício inútil. Então tem vários elefantes brancos aí pela cidade. Alguém colocou diferente? Eu acho que vão sair respostas diferentes aí para o entendimento de elefante branco. Seguindo, tinha lá câmbio negro. Quem reparou que estava faltando um A ali, parabéns, está com a atenção aprimorada. Quem não reparou, tranquilo também, eu até prefiro que não tenha reparado porque é um erro meu. Então eu entendo que câmbio negro, eu entendo que é uma prática ilegal, é um comércio irregular. Comprou ali, mas comprou no câmbio negro, sabe? Comprou num comércio paralelo ao comum ali. E por fim, bola preta. Quero saber de vocês também, porque Bola Preta tem o cordão lá do Bola Preta, que é um bloco de carnaval tradicionalíssimo. Mas aí fiquei pensando na expressão Bola Preta, eu nunca tinha ouvido. Eu lembro que meu tio jogava muita sinuca e que na sinuca a bola preta é a decisiva. E aí eu optei por decisiva como expressão, né? Essa daqui vai ser a minha bola preta, essa daqui vai ser a minha jogada decisiva. Mas o que vocês entenderam? Quero saber o que vem de vocês. Vai que vocês têm uma resposta melhor do que a minha aí. E aí eu compartilho na semana que vem. E a gente segue vivendo assim, compartilhando conhecimento, estimulando a inteligência um do outro, a reflexão. Embaixo pedi ali para tentar lembrar-se de outras expressões que utilizassem cores. Então poderia ser corintiano roxo, por exemplo. Corinthians tem uma camisa roxa em homenagem a essa expressão que o pessoal falava que é corintiano roxo. Além do corintiano roxo, também poderia ser fica tudo azul, né? E também tem a famosa passei a noite em branco, passei a noite em claro. Mas aí passei a noite em branco usa mais a cor, né? Claro não está falando exatamente da cor claro. Passei a noite em branco usa a cor e também é uma expressão bem utilizada. E o que vocês usaram? Quero saber. Vamos adiante para a página número 3. E aí na página número 3, lá no alto tem o reproduza, que é um exercício tranquilinho.
Legal que a Marta falou, né? Pô, pode botar as matemáticas aí que eu resolvo bem. O meu problema é quando eu tenho que desenhar. E é por isso que a gente sempre bota, porque a gente sabe que tem gente que é bom com palavras, tem gente que é bom com memória, e aí não é bom com desenho. Tem gente que é bom com desenho, mas não é bom com números. E aí a gente vai variando para poder manter todo mundo desafiado. O primeiro, molezinha, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Faz assim primeiro, ó. Depois dá uma descida, fica aqui, subiu, fez aqui, ó, o triângulo e pá, maravilhoso, né? Viram aí como é que é fácil? Ficou idêntico, não dá pra ver diferença, né não? Esse aqui do lado, ó, também era facinho, é só fazer aqui essa cruz, ó. No mouse eu faço bem o desenho, tenho esse hábito de sempre desenhar no mouse. Vejam aqui, ó, e aí fechou em cima e pá, bonitinho, tá aqui, colocado. Idêntico, né? Só reproduzir, vocês sabem como é que faz aí. Vamos adiante para o que se chama agora números. Não sei se vocês sabiam todas as questões ali. Eu fiquei bem na dúvida em algumas, tive que conferir, por exemplo, signos do zodíaco. Eu achava que eram 12, mas tive que conferir. Número de planetas no sistema solar, porque também mudou aí, Plutão deixou de ser planeta, e aí eu tive que dar uma conferida. Vamos lá, quantas cordas tem um violão, pessoal? 6 cordas, tem violão de 7, tem violão de 12, mas aí um violão tradicional, 6 cordas. Quantos meses em um semestre? Molezinha, 6 meses. Número de signos no zodíaco, fui lá conferir, 12 signos no zodíaco. Quer fazer um desafio de memória? Bota aqui, ó, 10 dedinhos, tum, 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 tum. Conta 10 e depois mais 2 signos do zodíaco. Caraca, se lembrar de todos, aí tem Leão, Câncer, Capricórnio. Para quem não conhece é mais difícil, porque quem já conhece vai caminhando ali na ordem já mental dos meses. Ah, esse é em janeiro e tal. Tentem lembrar aí, desafio de memória. Total de patas em 3 cachorros. Cada cachorro tem 4 patas. São 3 cachorros, 3 vezes 4, 12 patas. Número de planetas do sistema solar, 8 planetas. 2 desafios aí para memória, quem quiser fazer. Por exemplo, signo do zodíaco. Quem conseguir lembrar os 12 aí, ó, de cabeça, excelente desafio. A mesma coisa dos planetas do sistema solar. Quem consegue lembrar os 8? Tem gente que lembra do Minha Velha Traga Minha Janta, né? Que aí é uma memorização mnemônica para a ordem dos planetas ali. Quem lembrar disso, compartilha com a gente. Sempre bom a gente lembrar dessas questões de memória aí. Mas vamos seguir a correção. Número total de olhos e orelhas em 4 cachorros. Então são olhos e orelhas. São 4, né? São 2 olhos e 2 orelhas. E são 4 cachorros, então 4 vezes 4, 16. Número de goleiros titulares em um jogo de futebol. Talvez você tenha dado dúvida, porque a questão aí é um jogo de futebol. Se você respondeu em um time de futebol, você colocou um só. Mas em um jogo de futebol nós temos 2 goleiros titulares. Podem ter mais reservas, mas titulares são 2. Números dos pontos cardeais, interessante também. Norte, Sul, Leste e Oeste são os pontos cardeais tradicionais, 4 pontos. Mas aí vem a questão, né? Ah, mas e o Sudeste? Ah, e o Noroeste? Aí já não são pontos cardeais, aí são pontos colaterais. Se pesquisarmos um pouquinho mais a gente encontra sobre isso, mas melhor do que pesquisarmos aí no Google é a gente perguntar para aquele parente que é formado em geografia, e aí a gente respeita a formação dele, a gente dá essa chance dele informar-nos. É interessante, né, a gente compartilhar nosso conhecimento. Número de dedos em cada pé. Cada pé, 5 dedos, né? Não está perguntando em 2 pés, está falando número de dedos em cada pé, 5. Número de asas em um baralho. Um baralho tem 4 ases, pessoal. Tem 4 naipes, e aí cada naipe tem um as, um 2, um 3. Número de coisas em 5 dúzias. Eu pego 12, multiplico por 5, boto lá 60. Número de pés em 2 cadeiras. Cada cadeira tem 4 pés, então são 8. 4 pés vezes 2 cadeiras, 4 vezes 2, 8. Número total de pernas e braços em 5 pessoas. Pernas e braços, então são 4 itens para 5 pessoas. 4 vezes 5, 20. Número de peças num jogo de xadrez.
Para quem não conhecia, para quem teve que pesquisar lá, descobriu que o xadrez é jogado com 2 fileiras de 8 peças, né? Então são 16 peças para cada lado, no total nós temos 32. E íamos caminhando para o cripto que estava abaixo. E isso era interessante, porque a gente tinha que descobrir as palavras ali e depois completar lá embaixo, né? Qual letra se relacionava com qual número. No fim, formavam até palavras, o que não estava dizendo aqui no enunciado. Muita gente reparou isso depois, mas vamos ver aqui. Por exemplo, 10 unidades, eu já sei logo que é dezena. Será que todo mundo soube isso logo de cara? Porque me veio logo de cara 10 unidades. Lá do outro lado tinha ramo. Ramo ainda fiquei um pouco mais na dúvida, mas 10 unidades eu já pensei logo dezena. E aí a gente sabia que, por exemplo, se o número 7 aqui é o D, lá embaixo tem o número 7 de novo, então podia colocar a letra D para ele. Mesma coisa acontece com o número 6, ó. Aqui recebe a letra N, então aqui tem o número 6, já posso botar de novo a letra N. Ó. O 10 aqui ficou com a letra A, lá embaixo tem 10, então poderia botar também a letra A e assim eu ia distribuindo os que já me ajudavam aqui e aí me ajudava na outra palavra, porque se eu tenho aqui, ó, que não é raso, que tem profundidade, eu já tenho ND, fica bem mais fácil de descobrir que a palavra aqui é fundo. E aí eu ia completando e depois botava lá embaixo. Aqui tem, ó, oposto ao verso, modo natural de falar. Oposto ao verso, tem gente que poderia pensar, sei lá, verso, frente, verso, né? Mas aí, ó, frente não caberia. Ainda tem, ó, modo natural de falar, então o que cabe melhor aqui é prosa. Vamos bater uma prosa, verso e prosa. Lá embaixo eu colocava, né? Então o número 1 aqui em cima recebeu o P, eu botava lá embaixo. O número 2 recebeu o R, eu botava lá. E aí descobria que na ordem ficava profundezas, formava uma palavra. Nem exigia isso no enunciado, mas realmente formava lá. No segundo grupo, primeiro tem ramo. Esse eu fiquei meio na dúvida. Eu pensei, caramba, o que será ramo? Será que tem alguma coisa a ver com segmento, com setor ali, né? O ramo imobiliário, ramo artístico. E aí segui adiante. Amansar e domesticar, eu já pensei logo em domar. Eu pensei, né, vai amansar a fera, vai domar a fera. Então botei lá domar. E aí descobri aqui, ó, o 10 é o O. Então lá em cima eu já podia botar o O. O que mais? O 8 é o A, então aqui em cima eu já podia botar o A. Excesso na comida, pessoal. Excesso na comida e na bebida. Gula, pecado capital, né? Lá em cima, você já podia botar o O, você já podia botar o A. O ramo ficava mais fácil, é realmente galho, porque é a única palavra que cabe ali. E aí, horta e hortaliça, se não tivesse nada, poderia parecer mais difícil, mas como aqui a gente já descobriu que, por exemplo, o número 6 é o L, o número 4 é o G, então já sei que aqui teria que ser o legume, certo? E completando lá embaixo, ficaria a palavra mergulhado. Por quê? Porque não tem o número 11 aqui no meio desse jogo, não é? Então o que eu quis fazer aqui? Que vocês entendessem que as últimas linhas formavam palavras e que vocês completassem aqui qual letra teria que ser a número 11. Confesso que a princípio eu quis botar, na verdade, mergulhador. Só que Vanessa me alertou que o número 3 ele já recebe o R aqui, então mergulhador não caberia. Qual letra eu poderia botar para formar uma palavra? Eu acho que a única possível seria a letra S. E aí ficaria mergulhados. Já foram mergulhados em água quente. A única possibilidade que eu entendo aí, mandem a opinião de vocês, se vocês conseguiram, se não entenderam essa última questão aí, porque pode ter ficado na dúvida. Eu, de fato, não falei no enunciado, deixei um pouco subjetivo isso. Vamos para baixo para o exercício chamado vasos. Nesse primeiro vaso aqui, era bem tranquilinho. Se vocês colocassem, ficaria mais ou menos assim. Opa, não, assim na verdade, isso aí, ó, ficaria bonitinho assim, como com certeza o de vocês ficou. A gente não conseguiu recolher aí as imagens de vocês, porque a gente está gravando num dia diferente, mas podem mandar, a gente compartilha na semana que vem, porque a gente quer muito ver como é que ficaram esses vasos aí, vocês têm um capricho nisso. E foi nesse exercício que a Marta derramou uma gota de suor, porque ela diz que os de desenho são mais difíceis para ela do que os de número, né? Então vamos seguir, vamos adiante. Como é que fica o segundo? Vale lembrar que se vocês quisessem botar uma cor bonitona assim, vocês poderiam também. E aí depois o segundo lá, se quisessem deixar preto e branco, poderiam. O importante era fazer todos ali
reproduzindo seus padrões específicos. Vamos seguir adiante. Página número 4, nossa última folha. E aí lá em cima tem o reproduza número 2. A gente viu que o reproduza número 1 bastava ter paciência, pegar o seu pincel, reproduzir ali a imagem e aí de pontinho em pontinho, mais semelhante possível que vocês conseguissem fazer, certamente vai ficar excelente. Vejam aqui, muito semelhante, né? Deve ter alguma diferença, talvez, mas bem caprichado. Igual o de vocês sempre fica. E aí vocês iam fazendo lá, o de baixo, por exemplo. Esse último aqui era legal porque tinha um sombreado, então quem reproduziu esse sombreado teve esse capricho aí, parabéns, vejam aqui, Vamos lá, formas e cores. Um dos exercícios mais difíceis, pessoal. Vou tentar ser sucinto aqui, porque quem já descobriu o resultado quer saber logo o resultado, mas quem não descobriu também quer saber o passo a passo. Então vamos lá, rapidinho, no passo a passo. Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem, pode pedir, a gente faz uma ligação por vídeo, explica bem tintim por tintim, porque aqui teve gente que já conseguiu, então a gente tenta às vezes dar uma andadinha mais rápida. Quanto vezes quanto mais esse mesmo número vai dar 56? Poderíamos testar. 1 vezes 1, 1 com mais 1, 2, não, muito distante. 2 vezes 2, 4 com mais 2, 6, muito distante ainda. Então a gente tinha que aumentar bastante esse número, só que 9 vezes 9 é 81, já passou, tem que descer um pouco. O número perfeito que encaixaria aqui seria o 7, porque 7 vezes 7 dá 49. 49 com mais 7 eu encontro lá depois 56. Vale lembrar que a multiplicação quer dizer que a gente começa pela multiplicação. Aqui está até na ordem, mas isso vai aparecer depois no exercício. Se eu descobrir que o 7 é um número que bate certinho para essa bola amarela, eu tenho que continuar botando 7 nas outras bolinhas lá embaixo que eu encontrar. E aí na segunda linha eu já tenho lá, alguma coisa divididos por 7 vezes 7 com mais 7 vai dar 77. A gente sabe que a gente começa multiplicações e divisões antes de adições e subtrações. A gente já falou da lei de Pendas na sala e talvez a gente fale até numa próxima aula sobre ela novamente, quando a gente pegar uma apostilinha menor assim de desafios populares, como a gente já fez uma vez, a gente fala novamente sobre a lei de Pendas, sempre para deixar viva essa regra de que multiplicação e divisão vem antes da adição e subtração, trabalhando sempre a memória também, a gente não esquece disso. Vamos lá. Se eu tenho que começar pela divisão e pela multiplicação, está aqui. Essa divisão vai começar a conta, depois vai multiplicar por 7, depois mais 7 dá 77. Eu sei que esse 7 vai ser o último a entrar. Então esse começo vai ser 70 com mais 7, 77, certo? Mas como é que eu vou fazer esse começo da 70? Eu tenho essas duas coisas aqui, Isso vezes 7 tem que dar 70. Como é que eu faço para isso vezes 7 dar 70? Isso aqui vai ter que dar 10. Como é que eu faço para isso aqui dar 10? Quanto divididos por 7 vai dar 10? 70. 70 divididos por 7, 10. 10 vezes 7, 70 novamente. 70 com mais 7, 77. Se alguma enroladinha ocorrer aí, não fiquem em dúvida de mandar mensagem pra gente. Estamos aqui à disposição. Se eu descobrir que isso aqui é 70 para essa conta dar certo, vou colocar 70 em todos os azuizinhos lá que eu encontrar. E aí parto para essa linha daqui. 70 mais 70, 140. Mas eu sei que eu tenho aqui uma multiplicação, então eu tenho que fazer essa multiplicação antes disso tudo. Vamos ver. 7 vezes alguma coisa menos 140 vai dar 126. 140 menos quanto dá 126? Eu sei que 140 menos 14. Como é que eu encontro 14 aqui? 7 vezes 2, né? 7 vezes 2, 14. 140 menos 14, 126. Se esse quadrado vale 2, lá embaixo é 2, lá na última linha também é 2, e aí a gente tem 70 vezes 2, 140. 140 com mais 7, 147. 147 com mais quanto vai chegar em 148? Só colocar ali mais 1, e se aqui tem que dar 1, lá embaixo também dá 1.
Vamos fazer essa conta pacientemente. Tem aqui uma divisão, uma multiplicação e uma subtração. Vou na ordem aqui, começando pela divisão, né? 7 divididos por 1, 7. 7 vezes 70 dá 490. 490 menos 2, 488. Parabéns para todo mundo que acertou isso daí. A gente mandou em grupo da família e teve gente que é muito bom resolvendo esses exercícios que ficou na dúvida. Então, quem conseguiu, valorize e valorize bem mesmo, pessoal, porque a gente também valoriza. E se vocês acertaram, mandem foto pra gente que a gente quer ver o de vocês. Então vamos lá, seguir agora pro da cruzada, esse último matemático aí, antes do connect, que é mais de fazer algumas linhas e trabalhar um pouco a lógica. Então, cruzada lá no final. Aqui a gente precisava fazer essas contas com paciência e sabedoria para chegar no último número lá. E eu vou seguir esse caminho com vocês. 2 mais 8 é 10, vezes 2, 20. Mas a gente sabe que a gente não faz a soma antes da multiplicação. Então, começo por aqui. 2 vezes 8, 16. Com mais 2, 18. Completo lá. 18 com mais 22, vou descendo aqui, 40. Essa linha ficou mais fácil. 80 divididos por 40, se eu cortar os zeros, eu descubro que lá no canto eu tenho 2. Mas aí para subir, ó, eu tenho alguma coisa com mais 2 que vai dar outra coisa. Não tem como, né? Tenho que descobrir alguma dessas duas partes aqui. Para descobrir essa parte, eu tenho que voltar esse caminho e começar daqui, ó. Para começar daqui, eu tenho que descobrir esse número, né? 2 com mais quanto vai dar 80? 2 com mais 78. E daqui eu vou partir 78, com mais 8, com mais 17, com mais 9, com mais 23. Então, caminhando 78 com mais 8, eu tenho lá 86. 86 com mais 17, tenho 103. 103 com mais 9, encontro 112. 112 com mais 23, encontro 135. 135 com mais 4, eu encontro 139. 139 com mais 2, eu encontro 141. E aí 141 com menos 69, eu encontraria lá no canto 72. Não vou fazer esse caminho aqui com todos, mas é só para vocês entenderem como é que funcionava, né? A gente ia passo a passo ali, mesmo nas contas maiores. Aqui eu não tive nenhuma multiplicação, então eu vou só na soma, bonitinho. 72 com mais 2, vou subir e vou encontrar 74. 74 menos 37, encontro lá do outro lado 37. Aqui são duas parcelas, tranquilinho para vocês, né? Então aqui eu tenho 37 menos 30, 7. Com mais 4, lá embaixo eu coloco 11. 11 mais alguma coisa vai continuar. Para continuar eu tenho que botar um número aqui no meio, né? Para descobrir esse número do meio, tenho que fazer essa conta, mas aqui eu tenho que ficar atento para não cair no erro de ignorar a regra da ordem aqui. 6 vezes 6 é por onde eu começo, pela multiplicação. 6 vezes 6, 36. 37 menos 36, lá embaixo eu tenho que botar 1. E aí eu continuo. 11 mais 1, 12. E aí eu vou fazendo essa conta. 12 mais 12 mais 12. Até lá no final eu vou chegar em 98. Se vocês estão batendo esse caminho, é ótimo. Se algum número aqui do caminho parou de bater, vejam aí quem foi que saiu do trilho aí, né? Mas enquanto isso está todo mundo batendo. Depois do 98 eu tenho que tomar cuidado aqui para não errar e começar pela subtração, né? 98 menos 8, na verdade tem que começar pela multiplicação. 8 vezes 2, 16. 98 menos 16 eu encontro 82. Aí 82 com mais 2, com mais 2, com mais 2, chego lá no 90. 90 divididos por 30, 3 embaixo. 3 com mais 21, seguindo adiante, 84 lá no antepenúltimo espaço, com menos 19, menos 17, chegava em 19 aqui no penúltimo, e aí 19 vezes 2 dá 38, 38 vezes 2 dá 76, 76 com mais 23, 99 no final, pessoal. Quem acertou os dois aqui, pô, maravilhoso. Quem deixou de acertar um, quem deixou de acertar outro, valorizem a variedade de habilidades que vocês estão trabalhando, pessoal.
quem é muito bom em número vai acertar, mas vai suar no desenho. Então, isso que é interessante, variar aqui as habilidades, muito mais do que ser um especialista no número, né? A gente quer aqui provocar a inteligência de vocês. Vamos lá para o nosso último exercício. Aqui, pessoal, a gente já conversou sobre ele antes na sala. Bastava tomar cuidado e ter bastante observação na hora de ligar as lâmpadas. Se eu começasse pelo azul logo de cara, eu ia realmente fechar o caminho, porque a tendência é a gente querer fazer isso. Mas se eu olhasse com atenção aqui, ó, ligando primeiro as verdes e as amarelas, eu teria espaço entre essas ligações para passar a minha linha azul. Vejam só, eu estou fazendo aqui no mouse, então dá alguns probleminhas, mas ó, vejam bem que se eu fizer essas linhas, ó, boleadinhas para cima e para baixo, eu consigo passá-las por aqui. Tem outras soluções, mas atenção para encontrar aqui. Diferente, né? É fora dos números, fora da matemática, mas também usa lógica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da apostila. Estamos com saudade. Espero que voltemos em breve. Até!